Bom dia, queridos e amados ouvintes, meus irmãos de fé. Eu quero pedir aqui a vocês, que está entrando agora, que está alcançando meus vídeos aí, ativa o sininho, né? Dá um joinha aí para Marinalva Machado, sou eu mesma. Sou cristã, sou evangélica, sou pedagoga, fiz o magistério aí 3 anos, sou professora. Ainda não estou ensinando, mas eu vou começar a ensinar aí, Vou dar banca. O nome da minha banca é Banca Recanto Feliz, aí na Caixa d'Água. Vou começar esse ano, viu? Em nome de Jesus. Conto com vocês. E você está entrando aí, ó. Estou aí no canal do pastor Josiel Saraiva, né? Estou fazendo um curso aí de teologia. Eu e meu esposo Ailton Santos, da Conceição. E também sou batizada aí na Igreja Tabernáculo da Fé, na Igreja da Assembleia de Deus. E estou aí também na Igreja Luz nas Trevas, do pastor José Santos, aí de Curitiba. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada ovelhinha, né? Cada borreguinho aí no caminho do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Honestamente falando, nós somos cristãos, né? Cristãos evangélicos, nós temos algo para zelar nessa vida, né? A Bíblia diz que nosso espírito é eterno e que a gente deve viver pela palavra, né? Não viva por viver, meu irmão. Viva em Cristo. Eu estava conversando aqui, eu gravei um vídeo aqui e o vídeo não foi, né? Que pena. Eu estava falando sobre nosso dever cristão, né? Porque quando Moisés, ele foi chamado no monte, acho que no Monte Horebe, e aí Deus entregou para ele as tábuas dos 10 mandamentos. Só que antes de Moisés subir para o Monte Horebe para orar e falar com Deus, Moisés deixou o povo, né? Que ele era líder de Israel, ele era líder de uma multidão de gente, né? Então, esse povo seguia Moisés e seguia também Arão. Nós sabemos que Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, né? Então, quando Moisés subiu ao monte para orar, ele deixou o povo a multidão entregue a Arão. Só que o povo, a multidão, né, que quando procurou Moisés e não esperava Moisés descer do monte Horebe e nunca descia. Então, o que é que o povo fez? O povo, gente falta fé. E quando a gente falta fé é terrível, viu? O povo faltou a fé. E quando faltou a fé, falou: vai, Arão, faz um bezerro de ouro para a gente adorar. Porque a gente vive pela fé, gente. Quando a gente tem necessidade de orar, necessidade de adorar alguma coisa. Nós somos criaturas, nós não somos criadores, nós somos criaturas. Então, essa criatura, ela sente sede de adorar algo, de adorar Deus. E quando essa multidão faltou a fé, pediu para adorar um bezerro de ouro, adorar ídolos. A Bíblia diz que é contra ídolo, contra a imagem de escultura. Nós devemos ser contra tudo aquilo que toma primazia, que à frente de Deus a gente deve repreender. Que nada nessa vida pode tomar primazia, que é à frente. Jesus deve estar na frente de todos os nossos planos. Deus deve estar na frente de todos os nossos planos. Nada deve tomar a primazia, nada deve tomar o primeiro lugar na nossa vida, a não ser Deus. A Bíblia diz: amarás o teu Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que se reúnem nos mandamentos de Deus, né? Foi Jesus que entregou os 2 mandamentos principais, né? Nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando esse povo viu que Moisés não descia do monte, mandou que fizesse o bezerro de ouro. E foi lá Arão e tirou os pendentes, né, das orelhas do povo, tirou os anéis, tirou as correntes, tirou toda a gargantilha do povo, colocou lá dentro do fogo, fundiu o ouro e fez um bezerro de ouro. O povo começou a adorar. O que fez Moisés? Moisés foi descendo com as tábuas dos mandamentos que Deus entregou para ele. Deus escreveu com os dedos dele os mandamentos na tábua, numa tábua de pedra. 2 pedras lavadas, Deus colocou os 10 mandamentos, entregou na mão de Moisés. Moisés foi descendo do monte e quando viu aquele povo ali adorando, rodando o bezerro de ouro, rodando, e adorando e louvando o bezerro de ouro, Moisés se irou. Pegou as tábuas, jogou no chão, despedaçou as tábuas dos 10 mandamentos.
Quando Moisés foi descendo, juntou com Arão e matou uma multidão de gente que estava ali, ó, adorando um ídolo, adorando um bezerro de ouro. Depois Moisés foi novamente, né, subiu ao Monte Horebe e buscou as tábuas dos mandamentos novamente. Deus escreveu novamente com os dedos dele os mandamentos em 2 tábuas de pedra. Entregou a Moisés. Moisés desceu novamente, colocou na Arca da Aliança, na Arca do Concerto, na Arca de Israel, que está lá. Já foi encontrada essa arca novamente. Tem vídeos aí na internet falando que a arca foi encontrada. Eu já vi vídeos aí na internet aí, ó. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que não vivam por viver. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que viver por obediência. Nós temos que viver por aquilo que Deus entregou para nós. A Bíblia diz que nós somos compostos de 3 partes. Ó, 3. Corpo, alma e espírito. O corpo é a carne, que ao morrer volta o pó e para nada presta. A alma, essa que morrer viverá. Essa que pecar morrerá. E o espírito é eterno, porque o espírito veio de Deus. A Bíblia diz que a carne volta ao pó e o espírito a Deus que o deu. Quando a gente morre, a carne vai voltar para o pó e o espírito vai voltar a Deus que o deu. Está lá na Bíblia Sagrada também. A Bíblia diz também, meus irmãos, que nós devemos viver em espírito e adorar um Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é um Deus que a gente deve amar de toda a nossa alma e todo o nosso coração, não é verdade? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Por que o Apocalipse? Nós estamos vivendo os finais do tempo. Tudo está se cumprindo. Tudo vai se cumprir, tudo está se cumprindo. Nós só vemos aí notícias más. Nós vivemos aí no tempo de rumores de guerra. Nós vivemos aí no tempo de escassez, no tempo de muito vírus espalhado pela terra. Nós vemos aí um tempo de corrupção. Nós vemos tantas coisas más nos nossos olhos. Mas, meus amados irmãos, eu peço a vocês que não fiquem compartilhando notícias más que vocês veem aí no Facebook, na internet, no Instagram, aí no Zap, nos jornais, na televisão, nos rádios. Essas notícias más, elas estão aí no mundo se cumprindo, meus irmãos. A Bíblia diz, ai daquele, né, que tropeçar, que dá escândalo do Evangelho, né? Todos que estão dando escândalo do Evangelho. Meus irmãos, não andais com esse. Procurar viver um viver santo, procurar as boas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos sair das más companhias, vamos parar de espalhar notícias fake news, notícias más. Oh, meus irmãos, não andem espalhando notícias com quem não tem um nível espiritual seu. Não fique compartilhando o que eles mandam para você. Essas pessoas que não têm o mesmo nível intelectual, o mesmo nível espiritual seu. O espiritual, eu falo do espiritual, irmãos. Vocês que têm a palavra genuína do Evangelho, semeia essa boa palavra sempre. Não retenha, semeia. Lança teu pão sobre as águas. Não saberá se pela manhã ou pela tarde, né? Lança teu pão sobre as águas, irmãos. Semeia boas sementes, espalhe boas notícias, fale coisas boas. Entendeu? Não fique semelhando más notícias, compartilhando coisas que não vão trazer resultado para nada, a não ser momentos de depressão, momentos ruins para as pessoas. É isso que eu queria dizer para todos vocês. Eu ainda quero completar aqui essa meditação da manhã de hoje. A Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria. Só que para os católicos, Maria é uma deusa, uma divindade. Eles ainda afirmam que Maria está virgem até o dia de hoje. Meus irmãos, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria. Como que Jesus nasceu de Maria? Ela permaneceu virgem, meu Deus. Nem por só por uma cesariana. Naquele tempo, acho que nem cesariana não fazia, né? Ele não fala que Jesus nasceu de uma cesariana com Maria. A Bíblia diz e afirma, está lá, ó. Você pode pegar sua Bíblia Sagrada nesse momento, pegar sua caneta, um caderno e anotar os capítulos, versículos que eu vou dizer aqui agora. E você vai lá e confirma. Leia lá, ó, abre a sua Bíblia no Salmo 69, versículo 8. Em Mateus 12, 46, 47.
Em Mateus 13, 55, 56. E Marcos, capítulo 3, versículo 21, de 31 a 32. Ainda em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Eu estou falando isso aqui tudo por referência, porque foi assim que eu recebi. E vou entregando a vocês. É lá em Lucas, capítulo 8, versículo 19, 20. Em João, capítulo 2, versículo 12. Em João, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Em 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 15, versículo 7. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Em Tiago, capítulo 1, versículo 1. E em João, capítulo 1, versículo 1. Ó, meus irmãos, anotem aí. Anotem no seu caderninho. Anotem aí numa folha de papel avulsa. E verifique direitinho aí na Bíblia Sagrada. Como foi que Jesus nasceu? Jesus teve mais irmãos. Isso quer dizer que Maria, depois de ter Jesus, ela se juntou com José e teve outros filhos e filhas. Jesus, ele teve duas naturezas, uma divina e uma humana. Jesus, antes de nascer, ele morava no céu com o Pai, com Jeová, o Todo-Poderoso, né? E aqui na terra, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de Maria, ela era virgem, só que ele não nasceu de homem. O Espírito Santo desceu em Maria e ela concebeu Jesus Cristo do Espírito Santo. Depois dela ter concebido Jesus aqui na terra, ele teve mãe, mas não teve pai. Lá no céu ele teve pai, mas não teve mãe. Entendeu? Por isso que ele teve duas naturezas, a humana e a divina. E Maria, ela continuou a vida dela com José e teve outros filhos, os irmãos e as irmãs de Jesus. Essa é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Além dessas verdades que o catolicismo esconde de vocês, tem mais verdades para a gente ver e ouvir. A Bíblia é por revelação, meus irmãos. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, ô meus queridos, ô meus amados. Um beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Amém?